Acho Pronto. que... Ah, tu começou, tá bom. Mas que coisa, aí remove quem não é da USP, é isso? Quem não tem meio USP? Quem que ele remove? Não sei, pelo que eu vi aqui, uma pessoa só. Eu Tá. acho que precisa tirar, talvez, a filmagem, né? Deixar Bem, para não carregar. podemos. Então, boa tarde a todos e todas. É uma enorme satisfação, né, revê-los para mais esse encontro no nosso grupo de estudos de Direito Sanitário. É uma atividade de extensão da Faculdade de Saúde Pública da USP, vinculada ao Centro de Pesquisa e Direito Sanitário da Universidade. E hoje, né, contamos com a colaboração da professora Helena Ribeiro, que depois vou pedir para a Maria Eugênia apresentar devidamente. Eu vou apresentar só na parte afetiva e de admiração, Helena. A Helena Imagina. é uma colega da faculdade, professora titular do Departamento de Saúde Ambiental, com uma trajetória aí que vocês já devem ter visto riquíssima no campo da saúde pública e da saúde ambiental, e que gentilmente aceitou o convite para compartilhar conosco aí o que há de mais importante para a gente conhecer no campo da saúde ambiental, lembrando que, enfim, a grande suspeita de origem da Covid-19 é uma relação imprópria entre o ser humano e o ambiente, e que praticamente, né, isso a Helena me confirma ou não depois, mas do que eu tenho lido, praticamente todos os especialistas da área indicam que é de questões relacionadas à saúde e ambiente que virão as próximas pandemias, eventualmente ainda mais graves e mais letais que essa que estamos vivendo. Então, Helena, muito obrigado, viu? A reunião, eu vou estar por aqui, mas ela é conduzida, né, geralmente com muito mais brilhantismo que eu, pela Maria Eugênia e pela Marina, que vão te auxiliar aí, e aí no final eu retorno para a gente dialogar. A gente tem uma turma também muito rica, são profissionais de todas as áreas, do direito, de várias profissões de saúde e até de algumas áreas que não são propriamente da saúde, mas de interesses associados, né, ao tema da saúde pública. Geralmente os debates são também muito interessantes, né? Então, por isso que a gente pensa uma apresentação inicial aí, em torno de 40 minutos a uma hora, e depois mais um tempo de debate. Então, Maria Eugênia, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada, professor. Então, eu vou ler aqui uma breve descrição da formação da professora Helena. A professora Helena é titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, tem doutorado em Geografia pela USP, mestrado em Geografia pela Universidade de Berkeley, Califórnia, é livre docente pela USP, tem pós-doutorado pela Academia Internacional de Meio Ambiente da Suíça. Tá? Meu francês realmente não é o meu ponto forte. Professora Helena, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, é uma alegria tê-la aqui para discutir esse tema tão relevante atualmente. E vou passar a palavra para a Marina, né, Marina? Você que está conduzindo aí também. Não, só agradecer a presença de todos vocês. Agora estamos com 49 participantes online e acho que o sucesso desse grupo deve muito à participação de vocês na segunda parte do nosso encontro, e agradecer também a gentileza da professora Helena ter disponibilizado o tempo dela para estar aqui conosco. Muito obrigada, professora Helena, a senhora está com a palavra, e assim que a senhora der o ok, eu compartilho aqui os slides. Tá bom, então agradeço o convite, e para mim é uma honra estar falando com vocês, né, profissionais tão capacitados, e aprender com o debate com vocês também, tá bom? Então pode passar, por favor, para não...
perdemos muito tempo, né? Não sei se ela está. Ah, tá bom, foi. Modo de apresentação, que Então, tanto a saúde ambiental quanto a ética em saúde ambiental são relativamente recentes, pode passar. Então, eu vou falar um pouco dessa relação e, primeiramente, eu vou pôr uma definição do que é saúde ambiental, porque nem todo mundo tem interação com esse termo, né? Eu própria, quando entrei, as primeiras vezes fui na faculdade, eu não entendia se a saúde ambiental era a saúde do meio ambiente ou se era a saúde das pessoas, o que era, né? Então, eu peguei uma definição da OMS, de uma carta que chama Carta de Sofia, de um congresso, que é uma definição relativamente recente, de 93, mas antes a saúde ambiental se preocupava basicamente com questões de saneamento, que era água, esgoto e resíduos, né, lixo. Então, a partir de 93, ela faz essa definição, está em itálico, porque eu só traduzi do inglês. Então, o que é a saúde ambiental são todos os aspectos da saúde humana, que inclui a qualidade de vida, que são determinados por fatores físicos. O que seria fator físico? A temperatura, o vento, qualquer coisa, né? Químicos, que seriam os poluentes, né? Biológicos, que aí entram os vírus, bactérias, né? Sociais e psicológicos do meio. Então, ela tem uma abordagem bem mais ampla hoje em dia. Então, são esses aspectos que influenciam a saúde humana, mas tem um aspecto dela importante também, que se refere à teoria e à prática da gente valorar, ou seja, a gente mensurar e a gente tentar corrigir, controlar e evitar esses fatores. Então, ela tem um lado de atuação, um lado de prática sobre o meio ambiente, né? Para evitar esses fatores do meio ambiente que potencialmente possam prejudicar a saúde das gerações atuais e das gerações futuras. Então, a gente vê que esse termo futuras tem a ver com um termo que foi cunhado em 92 pela conferência, né, de meio ambiente, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, que era a ideia da sustentabilidade, que a gente se preocupar com os recursos da terra para essas e para as futuras gerações. Então, não é um compromisso só com os seres que vivem hoje em dia, mas um compromisso com as gerações futuras. E aí eu vou falar um pouquinho também hoje, assim, da ética ambiental, que ela é um pouco diferente da saúde ambiental, da ética em saúde ambiental. A ética ambiental tem algumas correntes, eu vou falar brevemente só, tá bom? O próximo, por favor. E por que a ética ambiental, em saúde ambiental, né? Porque eu pus aqui uma citação do Edgar Morin, do pensamento complexo, que ele fala que as sociedades elas são complexas e elas são constituídas por atividades incessantes que se retroalimentam, são retroações, né? E que simultaneamente existem relações de solidariedade e de antagonismo. E aí ele coloca que o que pode salvaguardar essa complexidade seria um aparelho coercitivo mínimo, mas, sobretudo, o sentimento de solidariedade e de comunidade com os membros da sociedade. Tá? Então, não adianta a gente ter uma polícia, lei, fiscalização o tempo inteiro, a gente precisa ter um sentimento interiorizado de solidariedade com a comunidade. E aí que é o papel da ética, tá bom? O próximo, então. E aí eu pus aí uma citação de Kotov, depois tem nas referências no final, em que ele fala que os princípios éticos eles têm uma grande utilidade para o ordenamento social, e assim como para estabelecer os precedentes, desde que eles sejam explícitos e bem conhecidos, eles podem predizer as decisões corretas, né, e guiar as ações
segundo um princípio orientador invocado. Então, é a ética que vai guiar as nossas relações sociais, mas aqui eu vou falar, obviamente, das relações nossas com o meio ambiente, com a sociedade. Quando Potter, que é considerado o pai da bioética, ele cunhou esse termo, bioética, em 1970. Ele já tinha em mente um campo de estudos que juntaria o conhecimento biológico com os valores éticos. Pode passar o próximo, por favor. E aí eu pus a citação do artigo original dele, de 1970, que chamava Bioética, né? A ciência da sobrevivência. E ele publicou nessa revista Perspectivas em Biologia e em Medicina. Então, existia essa integração das questões biológicas e ambientais com a medicina. E aí eu pus uma outra situação desse autor, Dyer, que ele fala que, eu também traduzi, tá? Ele esperava que esse campo incluiria questões amplas, como a saúde populacional, a sobrevivência aceitável e o ambiente natural. Mas essas questões amplas receberam relativamente pouca atenção no campo de estudos que se apropriou do nome bioética. Em sua maioria, a bioética focou em desenvolvimento médico e ignorou as questões ambientais. Então, quando se fala de cursos de bioética, hoje em dia, sobretudo em faculdades de medicina ou de saúde pública, se foca muito nas questões do atendimento hospitalar, do prosseguimento da vida, do aborto, essas questões mais ligadas ao corpo humano e as questões médicas, de decisões médicas, e que já são muito amplas e complexas, mas essa relação com o meio ambiente, ela saiu um pouco dos cursos de bioética. A próxima, por favor. Agora, com o agravamento e a urgência das questões ambientais, nas últimas décadas, a gente vê as mudanças climáticas, né, muito presentes no nosso cotidiano, na imprensa, o crescimento populacional, o aumento do consumo de recursos, né? Anualmente a gente vê que se usa mais recursos naturais, e, por outro lado, a escassez de água de abastecimento, cada vez mais difícil você conseguir água adequada, né? A superexploração dos recursos pesqueiros também, o desmatamento, a erosão dos solos, a extinção de espécies. Então, todas essas questões, elas trazem a necessidade de se discutir novamente a ética na perspectiva ambiental e na sua relação com a saúde humana. Tá bom? Próximo. Bom, aí a ética, quando eu comecei a estudar, eu vi que tinha uma diferença muito grande entre alguns artigos e órgãos ambientais que tratavam a ética em saúde ambiental, sobretudo sobre a ótica profissional. E aí são questões relevantes também. E depois sobre a ótica social. Eu vou falar brevemente aqui sobre a ética profissional em saúde ambiental. Essa ética em saúde ambiental, ela ainda é em formação. Eu entrei no site de todos os órgãos ambientais brasileiros e eles não têm um código de ética, com exceção da Anvisa, que tem um, mas aí está muito ligado a questões médicas, de medicamento também, e a CETESB, que tem um código de ética que é bem recente, ainda de 2012. Mas entrando no site da US EPA, que é a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, que foi criada na década de 70, ela já tinha um código de ética. Então, essa ética profissional em saúde ambiental, ela tem emprestado valores de conceitos profissionais de outras instituições do exterior. Fala, quer perguntar alguma coisa? Não. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão ou pode falar, tá bom? E pode passar o próximo. Então, mais recentemente, eu não quis pegar todos os princípios éticos do código da EPA, mas era questões de profissionais, né?
das informações, da necessidade de divulgar as informações, do direito à informação, do que aquilo que afetava a vida das pessoas e tudo isso. E aí sumiu. Marina, acho que ela caiu, né? Professora, ela já deve tá voltando. Voltando. Aconteceu alguma coisa aqui que ela acabou caindo. Deixa eu ver se tem alguma. E aí entram nesses códigos de éticas profissionais uma preocupação com a atuação do funcionário, né? Dele tratar as pessoas de uma forma igual, dele usar só informações científicas. De um lado que a gente vai ver no código da CETESB é também o sigilo das informações, né? Outro lado é você não divulgar as informações de forma a beneficiar o seu trabalho ou de forma a prejudicar os outros, né? Então tem uma série de ações individuais que devem ser tomadas por esses profissionais. Me estranhou um pouquinho nesses códigos que eu vi é que a palavra transparência não aparece. Então, tem ali que a empresa é obrigada a prestar informações e que essas informações devem ser as mais corretas e baseadas em dados científicos possíveis, né? Mas não tem essa ideia de que as informações devem ser públicas. A Política Nacional de Saúde Ambiental, não vi código de ética, não. Que perguntaram aí. Professora, a Marina teve algum problema, ela está tentando voltar, e eu pedi para ela também me mandar a apresentação, porque se ela cair, eu tá. posso... E ela me mandou, deixa eu ver aqui se eu já recebi, ainda não. Aí eu posso apresentar por aqui. Tem alguém, o meu Orozimbo está com o microfone aberto. Eu não sei, de algum lugar está vindo um barulho aí de construção. Eu pedi até por mensagem aqui para ele fechar. Tá bom. Ficou mais silencioso. Eu moro meio isolado, então aqui não está barulho. Eu fechei porta também, então tá. Eu não recebi ainda. Bom, então algum probleminha de rede, né? Deve ser ela, né? Até para mandar. Ela tá com algum problema, assim, porque ela, pelo que eu entendi, ela até já enviou o e-mail, mas não entrou aqui para mim. Se a senhora quiser enviar a apresentação para mim, diretamente, não sei se atrapalha mais fazer isso agora, o que a senhora preferir. Então, o que eu estou assim, se eu entro num e-mail, eu tenho que sair da reunião, porque meu computador não está deixando as duas coisas, entendeu? Entendi. Eu vou. Entendi. Não, então vamos ver se ela consegue me mandar. Acho que ela está com algum. Eu acho que. Peraí. Recebi, professora, recebi. Então já vou baixar aqui e já faço a apresentação. Um minutinho, por favor. Tem aqui. Então, tem algumas pessoas perguntando
algumas instituições se têm o código de ética, mas elas não são, se tiver, não são disponíveis, né? Porque dessas instituições americanas, a gente entra no site, aí você logo consegue ter acesso ao código de ética deles, né? Então, pode passar para o próximo, por favor. Então, dessa National Environmental Health Association, ela estabeleceu esse código de ética que eles diziam que a profissão da saúde ambiental era prolongar a vida, eliminar ou controlar doenças e criar e manter um ambiente que conduza ao desenvolvimento integral da humanidade. O próximo. O próximo eu fiz uma síntesezinha do Código de Ética Profissional em Saúde Ambiental, que é o Código de Conduta da CETESB. Então, eu realcei em vermelho o que é que o funcionário ele tem que ter se considerar que ele está prestando um serviço público, que ele deve seguir todos os princípios da legalidade, que ele deve atuar com justiça e imparcialidade, ele deve ter igualdade de tratamento e não discriminação em função de ascendência, sexo, raça, língua, né, convicções políticas, ideológicas, situação econômica, situação. Esse ponto é importante, o seguinte, a proporcionalidade no exercício das atividades, é isso. Então, se eu vou exigir, por exemplo, um estudo de impacto ambiental ou uma série de ações, elas têm que ser proporcionais ao investimento, ao custo daquele empreendimento. Eu não posso, por investimento que vai custar, sei lá, R$1 milhão, pedir a rima que vai custar mais de R$1 milhão, ou que vai custar R$1 milhão. Então, dependendo da complexidade do empreendimento, eu tenho que ter uma exigência proporcional, né? Colaboração e boa-fé, isso é importante também, e a informação prestada deve cumprir leis e regulamentos, deve ser de qualidade exata, completa, clara e fornecida de forma diligente e cuidadosa, deve ter essa lealdade e discrição para evitar a divulgação de fatos e informações de que tenham conhecimento, ou usar esses fatos e informações em benefício próprio. Isso aqui é um ponto importante, né? Porque até 83, a CETESB, por exemplo, ela coletava dados de poluição do ar, dados de poluição dos rios e tal, mas eles eram sigilosos. Nenhum pesquisador podia ter acesso a esses dados. Quando eles quisessem, eles podiam divulgar para a imprensa, por exemplo, a qualidade do ar está má ou está boa, não sei o quê, mas os dados brutos não estavam. E foi quando o Franco Montoro assumiu o governo do Estado em 83 que ele liberou a biblioteca para os cientistas poderem pesquisar os dados. E foi até quando eu fiz meu doutorado, que aí eu tinha acesso aos dados e podia ir lá, a gente tinha que ir lá e copiar os dados, né? Mas eles não deixaram de ser sigilosos. E depois, mais tarde, acho que quando o Walter Lazzarini assumiu, eu acho que foi ele, eu não sei, que aí eles divulgaram quem eram os poluidores do Tietê, porque havia uma pressão para despoluir o Tietê, mas os dados eram sigilosos, ninguém dizia quem poluía. E aí ele resolveu divulgar para a imprensa quem eram os principais poluidores, as principais empresas. Eu acho que a Vigor era uma das principais. E no dia seguinte, as empresas começaram a querer sair dessa lista, então começaram a se esforçar mais, porque só a CETESB atuando como órgão regulador e exigindo mudanças de conduta não serviu. Então, tem questões que são importantes, mas que ainda permanece, por exemplo, essa questão da discrição, e aí eu acho que é para também não usar de forma a constranger as pessoas, eu sei lá. Aí tem esse outro princípio, que é o da integridade, esse de evitar conflitos de interesse,
atuar com competência e responsabilidade, manter a confidencialidade com o sigilo das informações e interpretar os fatos com lógica e rigor. Então, são esses os pontos principais. Próximo. Bom, mas é uma preocupação recente isso, então, acho que faz uns 2 anos que na Europa se criou esse One Health Global Think Tank for Sustainable Health and Wellbeing, e eles reconheceram que tinha necessidade de estabelecer alguns princípios éticos para a saúde pública em geral. E como princípios éticos básicos para a saúde pública, puseram a solidariedade, a equidade, a eficiência, o respeito à autonomia e à justiça. Então, esses 5 princípios, eles vão muito além do que essa preocupação profissional daquele que está trabalhando, né? Elas vão além dessa questão cotidiana e elas são questões de fundo que envolvem toda a sociedade. Próximo. E aí é que se começa a falar muito dessa lógica da ética em saúde ambiental sobre uma ótica social e não só a ética profissional, como você tem o código de ética profissional do médico ou do nutricionista e tal, né? Então, eu vou falar um pouquinho, antes de entrar na saúde ambiental, da ética ambiental, que também tem umas correntes de ética ambiental que é bom a gente entender. A ética ambiental, ela procura orientar essa relação do homem com a natureza e ela adota 2 princípios básicos que hoje em dia são marcos teóricos, né? Um é da sustentabilidade, que, como eu falei, que vem do nome do desenvolvimento sustentável, que é aquele que se preocupa com as gerações futuras, e ela tem a ideia de impor restrições à atividade humana, a fim de evitar que elas sejam prejudiciais para as próximas gerações. Então, é evitar o consumo de excesso de matéria-prima, evitar o excesso de poluição. E o outro marco teórico importante é o da saúde global, que é para ter preocupações com o ambiente local, digamos, com o meu bairro, com a minha cidade, com a poluição que eu e minha família recebemos, mas também com um contexto global, internacional, para não haver essa ideia de que você pode exportar a poluição. Então, em vez de produzir num local em que eu vou usar muito recurso natural ou que eu vou poluir muito, eu vou procurar um país africano e vou produzir lá. Ou eu vou pegar os resíduos do meu país e despejar na África, como muitos países, muitas empresas ainda fazem, né? Ou entregar como forma de doação, às vezes, né? Resíduos de indústria, o pneu velho e tudo isso, que na verdade nada mais são do que você despejar os seus resíduos de difícil tratamento num outro país. Então, essa ideia com a preocupação com o mundo. E, por outro lado, o Kotov, que é aquele autor que eu falei que é uma referência na área de ética, ele considera que o respeito à natureza ele pode ter várias origens, e algumas correntes consideram ela porque ela é sagrada, outros por razões econômicas de sustentabilidade, né? Então, próximo. Então, a ética ambiental, ela tem essas diferentes correntes, né? Uma é uma ética ambiental neoliberal, que está muito ligada com a busca da felicidade individual, que acabaria levando a essa felicidade coletiva. Então, eu vou lutar para ter um bairro arborizado, um bairro limpo, bonito, tal, e preservar também as áreas naturais, os parques, as praias, porque isso vai atender à minha felicidade individual e que também é dos outros. Mas a minha preocupação é mais de não perder os meus locais de lazer e minha qualidade de vida, né? Da felicidade. Depois, a segunda corrente é essa que eles falam da ética da sociedade liberal democrática, que ela pode ser mais conservadora ou mais reformista. E que aí a ideia é que precisa ter um controle
demográfico, né? Acho que está muito ligado a algumas posições da própria OMS, da ONU, algumas décadas atrás, que chamavam aquele relatório do Clube de Roma, né? Os limites do crescimento, Limits to Growth, que fala que se a humanidade continuasse crescendo muito, não haveria recursos na Terra, né? E haveria muitos resíduos que a Terra não conseguiria dar conta de resolver esses problemas aí. Então, ela prega um pouco o controle demográfico, mas também combate o desmatamento, prega o uso de tecnologias limpas. Então, é uma visão um pouco mais ampla do que aquela individual. A próxima. A próxima é que os autores chamam da ecologia profunda ou radical. É que prega que o ser humano é um ser da natureza. É aquela visão holística, né? Holística com H, e, né? Que o homem faz parte da terra na vida e que os animais, os vegetais, eles têm que ter tanto direito quanto os homens. O homem não é superior à natureza, né? E existe essa relação tanto espiritual quanto biológica do ser humano com os ecossistemas, é a teoria da teia da vida, né? Do Web of Life. A quarta é também mais voltada para as necessidades dos animais e está muito parecida, é muito parecida com a anterior, que fala dos direitos da natureza, dos direitos dos animais, e ela prega o fim desse humanismo antropocêntrico e prega esse contrato natural entre o homem e a natureza. Então, os animais selvagens têm o direito à natureza, tanto quanto os homens, né? A vegetação tem o direito, e o direito do homem não pode se sobrepor ao direito da natureza. A próxima, por favor. E essa, a ecologia e espiritualidade, ela está muito ligada a um reespiritualizar do ser humano, né? E ela é meio um pouco parecida com a próxima, que é a ética da compaixão e da corresponsabilidade, que está ligada a algumas religiões, como o budismo, o hinduísmo, né? Em que você respeita a natureza como um deus da natureza, né? A natureza seria uma forma de religião, você respeitar a natureza. Essa ecologia e espiritualidade, a quinta, ela também está um pouco na origem dos movimentos naturalistas norte-americanos, que estão na base da criação dos parques naturais. A gente viu o primeiro parque natural criado em 1970, acho que é o Yellowstone, nos Estados Unidos. O John Muir, ele cita muito essa necessidade da natureza selvagem como uma necessidade espiritual do ser humano. Ele fala, os parques são necessários não só como fontes de rios e fontes de água, mas eles são necessários como fonte de bem-estar humano, tal. E, por último, essa ética da alteridade, que defende o outro, e a luta é mais pelos excluídos, e eu vou tratar disso um pouquinho mais para frente. E, assim, a preocupação é com as pessoas que não têm um direito a uma natureza saudável. E a luta pelos excluídos são alguns movimentos que a gente tem visto mais recentemente, que eu vou mencionar daqui para frente um pouco. Próximo, por favor. Bom, então, agora voltando, então, aquelas são as ética ambiental, né? Agora, a ética com a saúde ambiental, que é a relação da natureza com a saúde, não é a ética só do direito da natureza, né? Então, ela se apropria da ideia do desenvolvimento sustentável, que alguns autores falam que é uma busca da reticização do capitalismo, né? Que o capitalismo, em sua origem, ele teve uma preocupação com o ser humano como um todo, né? Porque ele surge como para fazer frente a uma concentração de riquezas que havia entre os políticos e
membros da igreja, né, a burguesia, e serve para atender outras classes emergentes também, né? E depois, com a concentração de renda, o capitalismo vai perdendo seus princípios éticos, e esse conceito de desenvolvimento sustentável seria uma busca disso. Mas, mesmo assim, tem um amplo espectro ideológico dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável. A gente vê que grandes empresas com grandes lucros, tal, que tem a política de sustentabilidade da empresa, que às vezes são mais para a empresa conseguir ganhos na bolsa de valores, ou ela conseguir ter um valor de mercado maior, do que está preocupada com as gerações futuras. E às vezes tem preocupações de ONGs ou de pessoas preocupadas com as gerações futuras mesmo, e com as gerações atuais. Mas o que está no plano de fundo da ética em saúde ambiental são alguns movimentos que aparecem no âmbito da saúde pública como um todo, que é a diminuição das desigualdades, e aí, no caso, entra a diminuição das desigualdades ambientais, o movimento da justiça ambiental e a ideia de que o ambiente propício à vida é um direito humano inalienável. Próximo, por favor. Então, para ilustrar aqui, eu pus das concepções de quais são os documentos importantes da saúde pública, né, que a OMS lança no final do século XX e início do século XXI, é o documento A Saúde para Todos no século XXI, né, porque tem essa ideia, no âmbito da saúde pública, de que a saúde é um direito humano fundamental. E aí, toda a base para as políticas de saúde vai ser a redução das desigualdades ou as iniquidades, né? Então, considerando as iniquidades como aquelas desigualdades que são injustas e evitáveis. E ela põe também que a ética é um pano de fundo para essas ações de busca de acabar com as desigualdades. E outro ponto importante é da intersetorialidade, ou seja, não é só o setor saúde que vai desenvolver as políticas de saúde. Há outros setores têm ações, às vezes, mais importantes do que a própria política do setor saúde. Então, eu cito um exemplo aqui, o Clean Air Act, que é a política de controle de poluição, que os Estados Unidos faz, a Inglaterra faz, né, com esse mesmo nome, e que a ideia era controlar a poluição das empresas e deixar o ar limpo dentro do reconhecimento de que a poluição do ar causava mortes e doenças, né? Então, não é o setor saúde que vai tratar dos doentes, que vai fornecer inalação ou internação hospitalar, mas é o setor ambiental que tem que atuar fortemente para a prevenção do adoecimento. O próximo. Então, no Brasil, só vou dar uma pinceladinha aqui, também a partir da década de 80, 90, né, vai tendo uma conscientização bem maior para as questões ambientais e uma mobilização da população brasileira, né, tanto é que a Conferência do Rio, em 92, acho que foi um marco para a sociedade brasileira, né? Só que o que acontece no país, você tem uma grande desigualdade, não só de renda, mas também de infraestrutura e serviços de saneamento. Você tem áreas totalmente abastecidas por água, coleta de esgoto, coleta de lixo, arborização urbana, e outras áreas em que você não tem abastecimento de água, ou ele é precário, ou você não tem coleta de esgoto, não tem tratamento, não tem coleta de lixo adequada. E por outro lado, essa desigualdade está representada também por alguns processos produtivos já industriais com forte impacto ambiental. Então, a gente pega o exemplo de Cubatão, né? Indústrias multinacionais, indústrias de ponta, mas com uma quantidade absurda de poluentes saindo dessas indústrias, né? Na década de 70, da década de 80,
E aí vem um processo de tentar coibir as questões ambientais, né? Atacar as questões ambientais nos dois extremos, na modernização conservadora e no atraso da infraestrutura, né? Então, é isso que eu pus aí, os problemas de saúde ambiental, eles são dominados tanto por necessidades não atendidas, como por necessidade de proteger o ambiente por conta da poluição, né? Então, é esse o cenário que a gente tem na década de 80 e 90, quando são criados os órgãos ambientais. Próximo. Bom, a própria Conferência das Nações Unidas foi a primeira conferência, que é aquela de Estocolmo que se fala, né? A primeira conferência que chama sobre o meio ambiente humano, de 72, ela tem como princípio dela, né? Na declaração, é que o homem tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e adequadas condições de vida num meio ambiente cuja qualidade permita uma vida de dignidade e bem-estar, e tem solene responsabilidade de proteger e melhorar o meio ambiente para presente e futuras gerações. Então, isso está como pano de fundo dos órgãos internacionais, né? Próximo. Bom, o que aparece também para a gente analisar essa dualidade, né, em termos mundiais, é esse outro conceito de pegada ecológica que aparece na década de 80, né, é o footprint, né, human footprint, que eles fazem um cálculo da quantidade de terra e de água para produzir os recursos que o indivíduo ou uma população consome para viver, ou quanto que é necessário para absorver o lixo gerado por elas, dada a tecnologia existente e a gestão dos recursos. E aí, então, existem algumas fórmulas para contar essa pegada ecológica, e foram feitos cálculos para países. Então, se verificou que tem uma grande diferença. Então, um habitante médio dos Estados Unidos, ele consumiria 9,6 hectares do que a terra produziria, em termos, sei lá, você pegasse 9,6 hectares de milho, ou poria todos os produtos agrícolas, mas a água tal seria o que ele precisaria para o seu consumo. E comparando, por exemplo, com o que usa menos, que era a Costa do Marfim, que é 0,7 hectares, né? Mas os autores falam que a média atualmente é 2,2 hectares por habitante, o que a Terra já consome. E a capacidade ideal seria 1,8 hectare por habitante. O que quer dizer que a Terra ela já está consumindo mais do que ela é capaz de repor. Próximo, então. Bom, então há uma pressão, né, para se reduzir o consumo de recursos naturais, né? E aí entra mais fortemente a ética em saúde ambiental, porque vocês podem entender que um movimento coercitivo de proibir as pessoas de consumir, de limitar o consumo é bastante difícil na sociedade de consumo atual, né? Então, a ideia é que a ética tem um papel importante, né, dentro desse papel coercitivo mínimo que a sociedade tem, né? Então, eu peguei um autor, o Jameson, ele propõe esses 7 princípios éticos fundamentais da saúde ambiental. O primeiro é a sustentabilidade, que eu já mencionei para vocês, ou seja, as ações sempre têm que se preocupar com as futuras gerações. Eu não posso consumir todos os recursos agora da natureza, ou usar todas as jazidas, não importa do que seja, e deixar as próximas gerações sem acesso àquele recurso. O outro princípio é da salubridade.
é que a saúde do ser humano e o ambiente deve ser salubre. Então, se você tem áreas naturais, você tem que restaurar essas áreas, você tem que deixar elas em um equilíbrio ecológico e tem que deixar em harmonia com a saúde humana. O outro princípio é da interconexão, é que as ações da saúde ambiental, elas estão todas interconectadas e as suas consequências, elas não se limitam ao ambiente e que o mundo inteiro está interconectado o tempo inteiro. Então, hoje em dia, com o avanço de tecnologias, com o avanço da ciência, a gente consegue ver, por exemplo, que ventos trazem areia do deserto do Saara para cá, ou quando teve os incêndios na Amazônia, você tem os resíduos, a poeira, a fuligem chega em outros continentes também, ou chega em outras regiões, a gente viu que chegou em São Paulo, né? O lixo que se joga em qualquer lugar, que depois cai na rua, digamos, ele com uma chuva forte, ele vai para o bueiro vai para o córrego vai para o rio deságua no mar, e o mar tem correntes marítimas que levam esse lixo para alguns lugares. Então, vocês todos já devem ter visto algum filme, alguma relação que mostra alguns locais nos oceanos, o próprio Oceano Pacífico, que é muito... ela está sugerindo Seaspiracy, é muito bom mesmo, que mostram que acaba o lixo se juntando, né? Outro dia a gente viu também que apareceu em programas de TV, né, em Praias da Pipa, no Rio Grande do Norte, que tinha uma mochila lá de criança do Recife, né? Então, tudo está interconectado porque as forças da natureza estão interconectadas. O outro princípio é o respeito a toda forma de vida, aí entra um pouquinho daquela base da ética da natureza, né? Não ética da natureza, da saúde ambiental, a ética ambiental. O próximo. O princípio da equidade global são 7 princípios que ele põe. Que todo ser humano tem o mesmo direito a desfrutar dos recursos básicos necessários para uma vida adequada e saudável, e que essa equidade deve ser perseguida por todos os habitantes do planeta. Então, não é possível que um habitante dos Estados Unidos consuma tantos recursos ou que ele emita quantidades muito elevadas de dióxido de carbono, e isso sobrecarrega a Terra como um todo. Então, tem que se buscar essa equidade global. O outro ponto é da participação tolerante, ou seja, há que ser feita negociação e busca de consenso. Não adianta só o impacto e guerras para conseguir os recursos ou para evitar consumo de recursos, né? Então, deve-se respeitar as reflexões e preferências responsáveis das partes envolvidas e respeitar o direito à informação, sobretudo sobre os riscos. E aí entra, então, as pessoas têm direito de saber a que risco que elas estão expostas. Daí a necessidade de divulgar as questões ambientais, os níveis de poluição, o que uma empresa está lançando num corpo d'água. Então, isso é direito do ser humano, né? E o realismo também. Então, do ponto de vista ético, é preciso que você tenha uma compreensão realista, tanto dos riscos quanto das vantagens de qualquer empreendimento. E sempre que você tem um empreendimento, tentar minimizar os riscos para a saúde e tentar minimizar o uso de recursos naturais. Então, usar energias renováveis, reciclar o resíduo, usar menos material de construção, usar menos, ter menos necessidade de ar-condicionado. Então, sempre nas obras, tentar minimizar os recursos. Então, esses são os princípios éticos, né, da saúde ambiental como nos seus aspectos sociais. O próximo, por favor. Bom,
E aí, então, embasando isso, tem aquele conceito que eu falei da justiça ambiental, que é um movimento muito forte, e ele surgiu ante a evidência de que as exposições ambientais perigosas, isso aqui é uma citação do Lee, que eu traduzi também, e suas consequências para a saúde, elas variavam entre as populações diferenciadas pela raça, pelo pertencimento ético e o nível socioeconômico. Ela surgiu primeiro nos Estados Unidos, mas tem um forte movimento na Espanha também, na Europa, que é o movimento pela justiça ambiental. Então, o oposto, que é a injustiça ambiental, ela se refere a riscos desproporcionais entre grupos humanos e pessoas. Próximo. Bom, então eu pus aqui também outra citação do Dyer, né, que ele fala que, numa perspectiva ética, a igualdade é um bom ponto para se começar. Ela frequentemente reflete uma forma de respeito, um reconhecimento das vulnerabilidades comuns, dos direitos básicos iguais e o dever de não prejudicar os outros e as demandas globais comuns. Próximo. Bom, aí como estudar isso, né? Então eu pus aqui os aspectos metodológicos em saúde ambiental. Primeiro que eles são muito complexos, né? Porque interfere em muitos fatores para você dizer, olha, aquele sujeito está sendo mais afetado pela poluição do ar e tal, né? Então, normalmente os estudos que mostram o efeito do ambiente à saúde, eles têm ou um cunho toxicológico ou um cunho epidemiológico. O cunho toxicológico é quando você faz análises mais pessoais. Então, por exemplo, você faz exame de sangue, da saliva ou do cabelo, aí você vê se aquelas pessoas estão mais expostas ao a um agrotóxico, ao mercúrio, e normalmente são em áreas mais restritas, porque eles são muito caros e você não tem como fazer isso na totalidade de uma população que o estudo fica quase inviável, né? Então, por exemplo, você tem uma suspeita de que uma fábrica de bateria está despejando chumbo lá no lençol freático, você pode separar a área, ver que tem pessoas com problema, e aí você faz estudos toxicológicos. Ou quando você tem alguns desastres, né, em algumas áreas, ou concentração de poluentes. Em algumas áreas, normalmente se faz estudos de cunho toxicológico. Ou você faz estudos epidemiológicos, você tenta estudar no geral da população, e aí você tem relação, consegue estabelecer relações entre as questões ambientais e o adoecimento das pessoas, né? Então, os primeiros passos, o que são? Você tem que primeiro identificar os fatores do meio ambiente que podem interferir na saúde. Então, normalmente a partir da literatura, de exemplos pretéritos, tal. Depois você tem que ver esses. Então, você estuda, sei lá, poluição do ar é um fator importante? Foi provado em Londres, com aqueles episódios críticos. O Brasil teve vários episódios críticos. Então, o que é que você precisa ter? Você precisa ter uma rede de monitoramento para medir o ar, porque se você não tem a medição do ar, você não vai poder nunca provar que aquele adoecimento se deu por causa da poluição do ar. Então, você precisa ter esses estudos no meio ambiente. Você precisa estudar a qualidade da água, você precisa estudar a qualidade do solo, você precisa estudar a qualidade do ar. E que são estudos normalmente caros e demandam equipamento, demandam equipes formadas, né? O segundo ponto é depois ver que grupos que estão expostos. Então, você tem que identificar que grupos estão expostos e avaliar a exposição daqueles grupos, né? Então, às vezes a gente fala, por exemplo, quando eu comecei a estudar a poluição do ar, que falava, não, tem que estudar ou é criança ou mulher que fica em casa, e aí você estuda a poluição do bairro, né? Mas
hoje em dia, digamos, com as mulheres indo trabalhar, a exposição se dá muito no transporte, né? No percurso para casa. Então, você tem que ter metodologias complexas. Aí depois você tem que indicar os riscos, o que é aquilo a causa para a saúde, e por último, indicar as medidas de prevenção e controle. O próximo. Bom, depois de fazer esses estudos, então, você pode estabelecer os riscos a um indivíduo, a um grupo de pessoas. Só que a maior parte dos estudos está relacionada com os riscos do indivíduo e consequência à saúde, que é a exposição diferente. Então, eu vejo a área com maior poluição, ou o rio com maior poluição, ou sei lá, o abastecimento de água de uma represa e que essa represa tem uma poluição, eu vou ver que famílias que são abastecidas, que bairros são abastecidos por aquela água daquela represa, para ver qual é a população exposta. Isso é mais fácil de estudar. Aí tem um outro ponto que está entrando nos estudos agora, que é o efeito diferente, que é quando você junta a vulnerabilidade e a suscetibilidade. Isso é já bem menos estudado. E está aparecendo agora, nesses estudos sobre efeitos da Covid na saúde das pessoas, que está se estudando mais isso, né? Então, você tem uma vulnerabilidade maior dos alguns bairros, né, que já tem se detectado, porque você tem maior aglomeramento de pessoas, mas lá dentro você tem uma vulnerabilidade maior, talvez, de pessoas que tenham comorbidade, de pessoas que tenham obesidade. Então, são essas questões que, no meio ambiente, você tem pessoas mais vulneráveis. A poluição do ar, por exemplo, detectaram que são os idosos e as crianças que são mais vulneráveis. Então, você junta a vulnerabilidade com a suscetibilidade. E aí você tem que estudar essas interações, né? Sociais e políticas nesse processo. E aí aparece esse termo que é vulnerabilidade diferencial. Próximo, por favor. Então, para pesquisadores de bioética e saúde ambiental, você tem essas três dimensões da ética, né? Primeiro é você estar exposto àquele risco, ao perigo, depois tem essa suscetibilidade diferencial, e, por último, tem a capacidade de resposta por enfrentamento, né? É você poder controlar a exposição, se adaptar e você poder se recuperar daqueles efeitos. Que é diferenciada também essa capacidade de adaptação, segundo classe social, segundo faixa etária, uma opção de coisas, tá? O próximo. E aí tem uma proposta, né, que fala muito essa ideia, para você estudar os riscos ambientais, se usa muito essa ideia dos determinantes sociais e os determinantes ambientais. E aí você usa o espaço ou território, e aí que entra essa área que eu trabalho, né, que é da geografia da saúde, junta com a saúde ambiental. E aí eu pus uma citação da Rita Barradas, que é uma epidemiologista muito conceituada, e que ela põe a vantagem de se utilizar os espaços geográficos como indicadores de condições de vida está a tomar a complexidade da organização social em seu todo, em vez de fragmentá-lo em diferentes variáveis. Então, você mapeia, né? Então, com o uso de geoprocessamento, você pode ver diferente distribuição espacial, tanto do risco, você pode fazer hipótese etiológica, mas também você pode atuar no território para diminuir essas desigualdades e iniquidades. Às vezes é mais eficiente você atuar no território e no espaço do que você atuar em pessoas ou em grupos populacionais. O próximo, por favor.
Bom, eu pus um texto aí, se vocês quiserem ver, que saiu da revista USP, esse último número, desse artigo do Paganini, que chama o Novo Marco Legal do Saneamento, que eu achei interessante, porque ele tem os mapas lá do atendimento de abastecimento de água, de coleta de esgoto e de tratamento de esgoto para o Brasil, e a gente vê as grandes diferenças no mapa, no espaço, e aí fica na cara, nossa, como eu preciso atuar nessas regiões, né? E como tem uma superposição também de questões sociais com questões ambientais. O próximo, então, por favor. Então, tem esse conceito, né, de injustiça ambiental, que se refere às iniquidades na distribuição dos riscos ambientais que diferentes grupos sociais enfrentam. Aí tem essa rede brasileira de justiça ambiental e ela define, isso é uma citação, a injustiça ambiental é o mecanismo pela qual sociedades desiguais do ponto de vista econômico e social destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. E se a gente não precisa nem refletir muito, que a gente já vê isso, né? Nas cidades todas, onde estão as fábricas, onde estão os rios mais poluídos, sempre nos bairros mais pobres, né? Próximo. E esse termo de vulnerabilidade ambiental, isso aí já tem uma diversidade maior de empregos, e eu quis trazer para você isso também. Então, e a vulnerabilidade ambiental, que ela pode ser medida a partir dos danos em função dos diversos usos do solo. Ela tem uma visão muito geográfica e tem muitos autores que tratam da vulnerabilidade ambiental só a partir do território. Então, por exemplo, os morros são áreas de vulnerabilidade ambiental, porque quando chove, você tem mais deslizamento, tá? Ou as várzeas de rios são áreas de vulnerabilidade ambiental, porque tem mais alagamento. Mas esse termo vulnerabilidade socioambiental, ele junta a sobreposição espacial entre grupos populacionais pobres, discriminados e de alta privação, que é a vulnerabilidade social, que vivem ou circulam em áreas de risco e de degradação ambiental, que é a vulnerabilidade ambiental. Então, você junta a vulnerabilidade ambiental com a vulnerabilidade social, que é o mais comum nas cidades de países de baixa e média renda, né? O próximo. E eu vou por aqui, só vou citar um exemplo, eu já estou terminando, que já deu aqui a minha hora. São dois exemplos bem antigos, mas vê o que acontece. A saúde ambiental, ela nasceu muito fruto de acidentes ambientais, né? Você pegar a literatura preliminar, fala muito dos acidentes. Então, um acidente muito famoso, que é o acidente de Seveso, que aconteceu na Itália em 76. Foi uma explosão de uma indústria do grupo Roche, era um grupo suíço, né? A 20 quilômetros de Milão, e ele liberou no ar 30 quilos desse tetracloro de benzeno, que é uma coisa ligada ao cloro com benzeno, né? E afetou 30 mil pessoas. As pessoas ficaram com cloroacne, né, que é um problema de pele sério na época, mas todas foram evacuadas imediatamente e elas são acompanhadas até hoje. E elas registraram que tem um excesso de casos de câncer, né, tanto linfático quanto no sistema hematopoético, quer dizer, no sangue, né?
Mas ele foi um marco na Europa. A Europa, depois disso, ela criou essas diretrizes de Seveso, já em 82, que põe restrições fortes às indústrias químicas, e essas diretrizes elas vão sendo atualizadas e ficando cada vez mais restritivas, até tem em 2012 saindo novas restrições para a indústria. Então, ela é um marco na regulamentação ambiental e as pessoas foram indenizadas e tratadas e acompanhadas, né? Ele está falando aí de Chernobyl, tem razão. E agora o próximo que eu vou falar é um parecido que aconteceu em 84, então foram 8 anos depois, foram 40 toneladas de gases de isocianato de metila, era uma indústria de agrotóxicos norte-americana, né, da Union Carbide, que estava na Índia. E naquela ocasião, o gás vazou para o ambiente. Começou todo mundo passar mal e a empresa se recusou a prestar informações de dizer o que tinha acontecido e dizer que produto que era. Com isso, retardou que os médicos não sabiam do que tratar, do que se tratava, como enfrentar aquilo, e nem os órgãos ambientais de como tratar aquilo, né? Então, logo nos primeiros dias, 3.800 pessoas morreram. Depois, mais tarde, que ela falou que produto que era, né? Então, o socorro adequado chegou muito tarde. Não oficialmente, eles falam que morreram 6.000 pessoas, mas 200.000 pessoas morreram e 50.000 pessoas perderam a sua capacidade para o trabalho. E o processo se arrasta até hoje. As pessoas até hoje ficaram sem compensação, né? A empresa disse que tinha sido sabotagem dos indianos, por isso que tinha tido o acidente. Ela nunca reconheceu a sua culpa. E foi só em 2010 que uma corte da Índia, né, julgou a empresa, a Union Carbide, que não era mais Union Carbide, porque a Dow Chemical, que é outra empresa americana, comprou, mas ela herdou o passivo ambiental. E aí a empresa foi culpada nesse processo e recebeu uma multa de US$ 10.000, a empresa, e esses 7 indivíduos, que eram os funcionários da empresa que foram julgados culpados, eles tiveram que pagar uma multa de US$ 2.000. Mas anteriormente a empresa tinha feito um acordo com o governo da Índia, ele acabou todas as ações das pessoas afetadas e o governo assumiu a ação para ele. Aí ele recebeu 470 milhões de dólares, né, nesse acordo entre o governo, mas esse dinheiro não foi repassado à população, então até hoje, 35 anos depois, não foram feitas leis, algumas ações de proteção foram proteções cosméticas, como a literatura fala, né? E as pessoas afetadas seguem sem compensação. Então, é só para mostrar como num local de renda mais alta, de maior escolaridade, de tudo isso, você teve, por empresas multinacionais, um tratamento muito diferente do que o outro também. Então, é só para a gente, eu pus isso aqui só para a gente discutir um pouquinho. O próximo, eu vou abrir a discussão. Então, ao lado desse conceito de vulnerabilidade, também tem aparecido esse conceito de resiliência, né? Que é a capacidade das pessoas têm de passar por esses perigos e se recuperar após o evento, né? Então, essa discussão de ética e saúde ambiental e esses princípios adotados da equidade, justiça e direito ao meio ambiente saudável para essa geração e a futuras, são conceitos que ficaram permanentes e que embasaram os ODS das Nações Unidas, né? E o próximo também pode passar. E nesse mundo cada vez mais urbanizado, né, em que você tem muitas iniquidades e desigualdades, né, essa ética como valor social, ela tem que ser um conceito muito valorizado na sociedade como um todo. Próximo.
Então, essa ideia da equidade e justiça frente aos riscos, a informação e a transparência sobre os riscos, o compartilhamento das decisões que interferem na coletividade e a sustentabilidade dos recursos humanos não renováveis frente às gerações futuras, né? E então o direito ao meio ambiente propício à sadia qualidade de vida que tem na nossa Constituição se destaca então como os princípios éticos da saúde ambiental. Próximo. Esse aqui muito do que eu falei está num capítulo que é esse capítulo Ética e Saúde Ambiental desse livro Bioética, Direito e Medicina que foi publicado em 2020, tá? E próximo são as referências, tá bom? Aberta. Obrigada, professora. Vamos ver aqui como é que estamos. Maria, antes de você começar aí com as colocações dos grupos, né? Eu queria primeiro, professora Helena, me desculpar, mas o meu roteador aqui, a internet, eu tive que reiniciar o roteador, então demorei muito para voltar, peço desculpas, tá? Não, sem problema, é estudar sempre, tá na hora. E agradeço muito, professora, a sua palestra. Eu que tenho formação em bioética, sou mestre e doutora em bioética, e no meu mestrado escrevi um pouco sobre Potter, sobre a premissa ecológica dele, né, que os estudos dele foram muito baseados em Aldo Leopold, né, que escreveu um documento chamado A Ética da Terra, muito bonito. Então, parabéns pela excelente explanação. E eu fiquei inquieta com assim, a fala da senhora no seguinte ponto, né? A senhora trouxe várias correntes de ecoética, né? De éticas ambientais. E trouxe também alguns fundamentos da saúde pública, principalmente a lógica da justa distribuição, né, que depois a senhora falou também em justiça ambiental, se fundando na questão da igualdade ambiental, de igualdade de acesso, né, dos recursos naturais, enfim. Só que eu tenho formação jurídica e na área do direito, né, o direito ambiental, o que a gente estuda, pelo menos na graduação, é a forte relação do direito ambiental com o direito econômico, né? Inclusive, a lógica da sustentabilidade é a partir do desenvolvimento economicamente sustentável. Então, que pode ser traduzida da seguinte forma: nós devemos preservar o meio ambiente, nós devemos fomentar ações sustentáveis sob o ponto de vista econômico, porque são recursos escassos, portanto, que poderão acabar e, entre outras coisas, gerar um prejuízo econômico. Então, o meu questionamento, a minha inquietação é como conciliar, né, essa lógica econômica que está embutida nesse princípio do desenvolvimento sustentável com a lógica da equidade inerente à saúde pública. Então, eu falei aí que tem diversas matizes ideológicas e políticas que se apropriam do termo do desenvolvimento sustentável. Então, tem, óbvio, que esse lado empresarial e tem o lado mais social. Se a gente pegar eu falei do Clube o relatório do Clube de Roma, né? Que foi feito, encomendado em 72 por empresários, foi liderada pela Pirelli, que era uma empresa italiana, a Olivetti, a Ford, a Volkswagen,
empresa japonesa, sei lá, e a preocupação inicial foi com a escassez de recursos naturais, né? Porque foi durante aquele período foi um período de grande crescimento demográfico e um grande período de crescimento econômico também. Então começou a aumentar o consumo dos países mais pobres, o que por um lado era bom para as indústrias, mas por outro lado começou a haver disputa pelos recursos naturais, né? E aí que se criou, no âmbito do EIMATI, se encomendou o relatório, né, que foi feito o estudo e que mostrou que o processo econômico ficaria em xeque, né, por conta do elevado consumo de matéria-prima e que a população, o mundo precisaria se repensar, e por isso que o relatório do Clube de Roma chama Limits to Growth, né, limites do crescimento. Mas, naquele mesmo ano, um grupo de esquerda, coordenado por Marcuse, Edgar Morin, Herbert Marcuse, ele lança um lançamento que eles chamam de Clube de Paris. Eles montam o que eles chamam Clube de Paris e lançam um manifesto que chama Ecologia e Revolução. E aí eles acusam o capitalismo de destruir a natureza. E eles falam que não tinha solução para a questão ambiental dentro do capitalismo, que a solução era a revolução. Aqui no Brasil não foi publicado o relatório, eu tenho ele em espanhol, publicado na Argentina, mas é um livrinho pequenininho assim também, e eles falam muito desse poder da natureza, da necessidade da natureza, da beleza da natureza e tudo isso. Então, eles puxam um pouco para esse lado ecológico. Esses princípios que eu te falei, da ética, eles são mais ligados aos movimentos ambientalistas, não são ligados ao movimento empresarial, né? Agora, por outro lado, o discurso do desenvolvimento, porque ele deixa de ser muito polarizado, porque ele interessa a todos. Então, tanto para o industrial, quanto para aquele preocupado com a sua praia, com a sua área de lazer, quanto para as pessoas mais preocupadas com a justiça, ele consegue unir, e que é um discurso diferente do que aquele da luta de classes, que era muito antagônico da década de 70 e 80, né? Então, a ideia do desenvolvimento sustentável, ela foi uma palavra que os franceses chamam de mot de clic, que é uma palavra ruidosa e que teve bastante aceitação por causa disso. As pessoas podem aceitar o desenvolvimento sustentável sem assumir uma posição ideológica, entendeu? E quando você fala do direito ambiental, sim, você tem razão. O direito ambiental ele é muito voltado para o licenciamento ambiental, para as leis todas, né? Ambiental e que limitam a atividade econômica, mas ele tem um papel super importante. Mas ele não menciona muito essas questões da ética. Ele tem a ética um pouco, talvez, como pano de fundo, mas ele não discute. A literatura de ética não entra muito nele, né? Tá? Obrigada, professora. Maria, você toca a discussão aqui, os comentários? Eu vou trazer, então, alguns comentários, e quem quiser, gente, quem quiser complementar, eu estou lendo aqui o chat, quem quiser complementar e a fala, tá? Se eu interpretar errado, fiquem à vontade. Eu estou entendendo que tem alguns comentários aqui, professor, alguns que a senhora até já leu, e uma pergunta mais específica que eu estou vendo aqui da Gabriela, ela pergunta o seguinte, a fim de reduzir a desigualdade no acesso a serviços sanitários, qual seria a visão da senhora sobre a lei de saneamento? Os mecanismos de parceria com entes privados podem contribuir para que essa desigualdade seja reduzida sob o ponto de vista da ética na saúde ambiental? Então, eu te recomendo dar uma lidinha nesse artigo que eu sugeri do Vanderlei, que saiu na revista da USP. Ele comenta um pouquinho isso. Então, o que acontece?
essas questões de saneamento, elas simplesmente não têm andado no país, né? Você tem uma desigualdade horrível. Por exemplo, a região norte é a que menos tem coleta e tratamento de esgoto. E aí você vê a região que tem mais água no mundo, mais água doce no mundo, e a população não tem acesso. Muitos bairros não têm acesso à água limpa, aquelas ocupações ao lado de Manaus, eles têm coisa clandestina, eles não têm tratamento de esgoto. Então, como que você faz isso, né? Então, eu acho que a lei de saneamento, sei lá, ela tenta trazer mais investimento, uma vez que o poder público está com carência de capital para investimento. Mas ela tem que fazer uma balança, porque ela vai ter que cobrar, a empresa vai ter que cobrar mais caro dos bairros mais ricos que têm condições de pagar, se ela vai tentar a universalização, né? Porque diz que tem que ter a universalização do saneamento até 2030, né? Que é um período super curto. Mas como vai fazer se o poder público, com as empresas públicas de saneamento, não conseguiu? Eu não sei. Agora, a empresa do Rio, né? Foi a SEDAI, foi privatizada semana passada, ou coisa assim. Como que ela vai conseguir dar o saneamento para as favelas do Rio de Janeiro? Porque incluir as favelas em saneamento é muito difícil, né? Primeiro que os lotes não são regularizados, então o que sempre alegava é que o seu lote não é regularizado, eu não posso dar serviço público. Mas esse discurso caiu um pouco por terra, porque começaram a pôr eletricidade, tem um endereço, então isso não é uma justificativa. Mas o caso é que você não tem uma rua reta para você fazer uma rede que coleta o esgoto. São todas vielas, cheias de casa. Que tipo de rede que você faz, né? Então, você tem que ter algumas soluções não convencionais para atender isso, né? E a empresa vai ter que ter um jogo de cintura para tentar resolver isso. E nenhuma apresentou ainda experiência nesse sentido, né? Alguns anos já atrás já teve um movimento em que algumas empresas francesas, acho que a General des Eaux, tal, pegou o serviço de água da, acho que foi de Limeira, alguma cidade do interior, e no fim acabaram devolvendo, né? Se a gente vê do Brasil com todos os problemas, a mais eficiente ainda é a Sabesp, né? Que você tem uma porcentagem mais alta de tratamento de esgoto, abastecimento de água é quase que total nas áreas. O estado de São Paulo tem muito município já com 100% de coleta e tratamento de esgoto. E o problema é maior nas grandes cidades por conta das favelas, que tem esse problema de que as pessoas não têm como custear a implantação do serviço. Então, você tem que cobrar mais das populações mais ricas. E vamos ver como é que vai funcionar essa conta, né? De capitalização. A Sabesp tentou via Bolsa de Valores, ela é uma empresa de capital aberto que está na Bolsa de Valores de Nova York, tentar entrar dinheiro para isso, mas mesmo assim não resolveu. A gente vai mantendo porcentagem de famílias atendidas, né? Vai aumentando, mas proporcionalmente é muito pequeno em compensação, em proporção ao crescimento da população e tal. Então, vamos ver como vai funcionar agora. Tá ótimo, professora. A Denise Pitirilo colocou 2 comentários aqui, eu vou ler. Não sei, Denise, se você quiser acrescentar alguma coisa. Ela colocou que a Política Nacional de Saúde Ambiental não possui código de ética. Acho que até a senhora chegou a comentar esse comentário. Depois ela colocou aqui, na vigilância ambiental, aparece muito a questão da transparência das informações, muito cobrados quanto a isso. Então, assim, disponível um código de ética não tem, mesmo na vigilância. Eu procurei da Secretaria de Vigilância, Covisa, Ministério, e eu não achei. O único que eu achei foi da Anvisa, da CETESB, né? Então, pode ser que tenha,
um código de ética, mas que não é, transparente, não é visível para a sociedade. Professora, depois aparecem, primeiro, muita gente dando parabéns, agradecendo pela apresentação. Realmente, ela traz bastante referencial teórico para a gente, é uma maravilha para quem é pesquisador. A gente vai ter Obrigada. uma boa possibilidade de estudo. E aí, vários comentários aqui, comentários sobre, especialmente dos problemas que a gente enfrentou recentemente e vem enfrentando no Brasil, né? Brumadinho, como a questão da Vale, né? Como que a senhora vê aí, até acrescento aqui um ponto, como a senhora vê, né, como ficou os acordos com a Vale, e aí depois a contaminação também da população ribeirinha nas regiões de garimpo, que também tem acontecido, enfim, alguns problemas ambientais graves que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, eu acho que a gente, se for ver à luz daquilo que aconteceu em Bhopal, na Índia, é mais ou menos isso, né? A população pobre não tem uma preocupação muito com a vida delas, né? E por mais que as empresas façam algumas ações de recuperação da área, tudo, nunca repõe o que elas perderam, né? As vidas que perderam, o seu modo de vida. E é difícil a recuperação dos rios, o ribeirinhos que deixaram de pescar, o metal que entrou nos rios e tudo isso, né? Uma coisa de muito longo prazo. E o que a gente vê é que as ações elas não têm acompanhado aquilo que elas prometeram, né? De indenizar adequadamente, de recuperar a área, até porque é muito difícil, né? Porque, pensa, aquela área toda foi recoberta por rejeito de mineração. O que você pode fazer? Tirar de lá e vai por aonde? Vai causar poluição em outro lugar, né? Ou então você não tira de lá e vai tentar arborizar e fazer com que nasça floresta em cima do rejeito. Acho que é isso que talvez vão ter que fazer, né? Porque não tem. A gente vê aqui mesmo a área contaminada pequena, aqui em São Paulo, que tem ao longo do Rio Tietê, que tem uns terrenos. A prefeitura, o que que ela faz? É uma readequação para uso. Não tem como você tirar toda aquela terra contaminada, porque foi da dragagem do Tietê, porque era a poluição do rio, que várias indústrias durante décadas iam jogando, né, suas emissões líquidas e juntando metais pesados e coisa. E aí, para a EMAI, né, acho que era a empresa que cuidava dos rios, ela dragava e ia pondo nos terrenos. Ela tinha umas áreas ao longo do rio que chamava Bota Fora. É onde tem, por exemplo, a USP Leste, que tem um Botafora, tem aqui que o Parque Vila Lobos, tudo isso. Então, você pode readequar para o uso, você pode, no máximo, pôr uma camadinha superficial e proibir o uso da água subterrânea. Mas você não tem como tirar tudo aquilo e vai levar para onde? Quantos milhares de caminhões você precisa e vai por aonde? Você vai poluir outra área limpa? Você vai. Nem sei, então é melhor deixar lá quieto, cobrir um pouco, recobrir e tentar que a vegetação recupere, mas aí você não pode ter um uso normal como era antes. Você tem que. Tem vários prédios sendo feitos agora, né, em áreas como essa, assim. E o próprio Parque Vila Lobos é isso, você não pode ter água de poço lá, usar água de poço, usar para regar, você tem que ter água vinda de fora e deixar o terreno quieto lá por décadas até que ele se descontamine naturalmente. E a vegetação, Agora, professora, evitar o contato direto das pessoas, né? mas eu estou entendendo a complexidade, né? Uma vez que a gente danifica o meio ambiente, é muito Isso, difícil a gente reverter. Agora, justamente por isso que assusta que a gente tenha tido 2 acidentes tão pois grandes é. nessa sequência, porque, de alguma forma, algum tipo de regulação para evitar, para assustar as empresas, né? Para que, no mínimo, elas não façam mais isso,
alguma coisa nesse sentido, algum passo nessa direção, eu acho que a gente tinha que ter dado, né? Tendo visto essa sequência que a gente teve de desastres causados pela Vale, né? E aí ações... E o que a gente vê é que as empresas se recuperam muito facilmente, estão com valor de mercado alto, ação valendo alta, né? A gente viu a Vale agora, a empresa de maior valor de mercado no Brasil, aí as ações valendo muito, mas ela não recuperou os danos para aquelas pessoas ainda, né? Parece que tem dinheiro guardado para isso, mas as pessoas não retomaram a sua vida adequadamente, né? Então, eu acho que você tem toda a razão. Precisa ter uma lei mais firme de prevenção, de precaução, e que elas adotem esses princípios mais fortemente. O que na Europa tem isso, né? Teve um acidente da Sandoz, na Suíça, há muitos anos atrás, em que pegou fogo num depósito de agrotóxicos e a água foi para o rio com agrotóxico. Ninguém morreu, nem no incêndio, nem nada, mas contaminou a água de vários países, porque as nascentes dos rios europeus nos Alpes, né? A empresa quase foi à falência, de tanta indenização que ela teve que pagar. O presidente da empresa ficava dias falando com presidentes de países, com tudo, assim, uma preocupação imensa, né? E é o caso da Roche também, com o acidente de Seveso, o que não tem acontecido nos países de renda média e renda baixa, né? Que ficam querendo a indústria porque precisa do emprego, quer a mineração, quer tudo, e não vê que os impactos às vezes custam mais do que o que aquelas pessoas ganham em benefício, né? É isso mesmo, professora. Deixa eu ver. Aqui tem comentário também, lembrando de Chernobyl, né? Até hoje parece que... Nossa, está saindo fumaça, começou a sair fumaça semana passada. Exato. Tá doido. Eu convivi com algumas ucranianas há uns anos atrás, e elas me disseram que as histórias não circulam no mundo, mas existem histórias trágicas, né, decorrentes de Chernobyl, que a população vivencia até hoje, em razão daquele acidente. Né? Deixa eu ver se temos... Gente, se tiver mais algum comentário, pessoal... Aqui tem várias sugestões, né, de documentos que a Fiocruz disponibiliza sobre conflitos de justiça ambiental. Deixa eu aproveitar, então, enquanto você sintetiza, e primeiro lembrar a todos que podem também conversar e apresentar, né, comentários, aproveitar a Helena para beber um pouquinho do conhecimento que ela tem desse tema que é muito, muito importante. E aí eu queria, Helena, se você puder, você tocou num ponto que para mim é muito, muito estratégico, principalmente para quem está mais dentro da área do direito associada à questão ambiental e da saúde, né? O que é como respeitar essa ética ambiental, esses princípios com os quais parece que há um relevante consenso global já sobre eles, né? Mas diante um sistema econômico, né, que é majoritariamente visando o lucro e uma concentração cada vez maior de riqueza e renda e dos meios de produção em poucos países, em poucas empresas, né? Então, esse ambiente capitalista que se alimenta daquela outra dimensão que você mencionou, que é a do individualismo e uma busca por felicidade pautada também num padrão de felicidade que é vendido pelo próprio modelo econômico capitalista, que precisa vender e vai acabar associando felicidade à venda, felicidade a consumo, gerando um ambiente de consumo infinito numa população que só aumenta. Ou seja, como está, caminharemos todos junto com o planeta para um fim trágico, né?
Mas, ao mesmo tempo, a capacidade das sociedades e dos governos e estados nacionais de enfrentar esse modelo e os interesses, principalmente econômicos, que estão por trás, né, ela tem se demonstrado muito falha. E a gente percebe isso, né? Nós brasileiros estamos vendo isso de forma até deprimente. O total desmonte da capacidade estatal de controle sobre nossas reservas ambientais, e nem só das reservas ambientais, controle das áreas ambientais que a gente utiliza diretamente para obter nossa água potável, por exemplo, né? Como você falou da Amazônia, agora com a ampliação do garimpo. Então, o governo brasileiro, especialmente, está num desmonte e num desprezo total para fazer esse devido controle do capital e da sua forma de produção e mudá-lo para uma cultura mais, né, de relação. Outros países, né, que têm seus poderes estatais e orçamentos menores do que muitas multinacionais, que justamente exploram, né, o Brasil está virando um produtor de soja para a China, né, estamos virando um quintal agrícola da sociedade chinesa. E essas relações ambientais, também pautadas pelo capitalismo, vão diminuindo muito a capacidade das sociedades políticas e dos estados de reagir a esse caminhar para o abismo. De outro lado, a gente tem algumas medidas que a gente enxerga e ações relevantes, como esse Pacto do Clima, né, de Paris, novas celebridades como a menina lá... A Bündchen, Gisele Bündchen. A Greta, né? A Greta. Quer dizer, e tem uma maior organização, assim, na Europa, os verdes começam a ter maior projeção política, enfim, há um conflito, né? Isso que eu queria entender, como é que você enxerga isso hoje, né? E a médio e a longo prazo, né? Temos um conflito aberto entre duas formas de enxergar. A forma que seria correta implica em perdas enormes para o capital que temos hoje, mas o que o Biden percebeu, inteligentemente, tentou vender olha, se a gente migrar para esse novo modelo de desenvolvimento, novos e muito mais ricos negócios virão, né? Não sei se esse discurso vai pegar ou não, mas ele é importante. Então, em termos internacionais, a gente teria... Aí a minha questão, Helena, muito concretamente o que a gente tem de novidade em termos de tratados e normativas internacionais para essa transição de modelo econômico, né, e incentivos aos países e até recomendações aos países para fazer essa transmissão? Quais seriam os tratados mais estratégicos importantes para a gente prestar atenção? E especificamente no Brasil, se há alguma reação visível a esse desmonte que o antiministro do Meio Ambiente está promovendo livremente e anunciadamente, desde que ele nos avisou que iria passar a boiada, e está passando, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, se possível. Tá bom. Bom, deixa eu falar algumas coisas que eu penso assim. Primeiro, eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então, eu comecei quando a poluição do ar aqui em São Paulo, na minha tese de doutorado, eu mostrei que 270 dias por ano ela ultrapassava os níveis que podia ultrapassar um dia por ano. Então, era quase todo dia você tinha níveis
muito acima do permitido e conseguiu-se chegar hoje em dia a que raramente ultrapassa o nível de poluição, o nível permitido, né? Então, as políticas ambientais implantadas em São Paulo, apesar de que naquela época tinha 1 milhão de carros e agora tem 7 milhões de carros na rua, elas foram efetivas. Então, você tem uma política de comando e controle que teve um efeito sobre as indústrias muito grande, porque naquela época eram as indústrias que poluíam mais. Elas se adequaram, mudaram o sistema produtivo e tal, porque também, como ela falou, para o capital também não interessa essa destruição, e no final somos todos seres humanos e pessoas e queremos viver, né? Então, tem essa coisa de querer sobreviver e querer viver bem de uma certa maneira. Então, eu acho que se a gente fica muito pessimista, isso é paralisante. As pessoas estão, bom, não tem o que fazer, o mundo vai se acabar, deixa eu aproveitar, né? Então, o que tem de Praia Limpa, deixa eu ir para Fernando de Noronha, deixa eu ir para onde tem limpo, que eu vou para Bonita, porque tudo vai morrer. Eu acho que a gente não pode ser assim, porque a gente tem alguns exemplos bons que deram resultado e que você conseguiu. Se a gente pegar mesmo no âmbito da esquerda, eu estou aqui mostrando o Edgar Morin, ó, aqui, esse livro chama A Via para o Futuro da Humanidade. O Edgar Morin foi o que escreveu, junto com Herbert Marcuse, A Ecologia e a Revolução, né? Então, ele fez, acho que ele fez 100 anos, agora é um filósofo importante, e ele põe alguns caminhos assim que tem muito a ver de você envolver os jovens, envolver as crianças, porque os jovens hoje em dia eles já não têm aquela ideia de que vale tudo. Eu acho que eles têm, óbvio que tem os consumistas, as patricinhas, os mauricinhos, mas é em menor número. A gente vê que tem muito jovem que nem quer tirar carta, não quer andar só de bicicleta, não tem essa coisa de consumo, né? Então, eu acho que o movimento vem pela sociedade como um todo também, né? E você vê, por outro lado, eu acho que essa sociedade não está conseguindo ter a força de brecar isso que o governo está fazendo. É um governo totalmente retrógrado em todos os sentidos. Não é só na área política, de falar do comunismo, de falar. Cada coisa que ele fala, que eu falo assim, não é possível. E na área ambiental é a mesma coisa, né? Ele acha que é o progresso, que é a mineração que precisa para a Amazônia, que é desmatar porque a árvore é inimigo. Gente, é um pensamento da década de 60, dos militares, que precisava integrar para não entregar, né? Você tinha que ocupar a Amazônia, tinha que ocupar o Acre, porque senão os estrangeiros iam tomar conta daquilo, aí libera, e era obrigado, ele dava terra e era obrigado a destruir a mata, e aí, como não tinha recursos suficientes, os fazendeiros, eles punham o gado Nelore, aí levavam. Então, essa savanização que aconteceu no Acre, no Pará, ela foi induzida por uma estratégia militar. E é uma coisa que está na cabeça do Bolsonaro, que, a meu ver, ele ainda não sei, ele tem menos inteligência estratégica, talvez, eu não sei, é uma coisa tão primitiva. E na área do meio ambiente, eu acho que é a mesma coisa, né? Só é pena que pessoas capacitadas às vezes se prestem a isso. Quando o Ricardo Salles entrou, ele entrou até com um discurso legalzinho. Vou falar, quando eu vi, eu falei, nossa, interessante. Porque ele falou, os órgãos ambientais federais, eles só têm a agenda verde. Porque o IBAMA muito preocupado com floresta e ele nunca tocou a agenda marrom. A agenda marrom é a do controle da poluição, é a do saneamento, a dos lixões que tem no Brasil. Então eu falei, você tá. Só que ele destruiu a agenda verde, né? O que não faz o menor sentido, né? Porque esse é um potencial grande do Brasil, né? Agora, o que a gente pode pensar é que tem essa
onda, né? Vai e vem que daqui um ano ou dois talvez a gente consiga ter uma outra política, né? E até lá não vai estar tudo destruído, né? Então, quando eu estudei em Berkeley, aí que ela falou que eu estudei, eu fiz mestrado, o Berkeley é um berço do ambientalismo mundial, né? Junto com o movimento pacifista contra a guerra do Vietnã, nasceu um movimento ambientalista lá. E é bem quando eu estudei lá no final da década de 80, então é o flower power, né? O poder da flor. Então, aquelas pessoas que largavam tudo e iam morar naquelas fazendas, como teve em Arembepe, aí eu vou plantar meus vegetais orgânicos, eu vou educar meus filhos, eu não vou consumir. Então, eles se contrapunham àquela sociedade de consumo americana, né? E é um movimento de resistência que, de certa forma, acaba permeando a academia, acaba permeando pesquisas, acaba, bem ou mal, permeando a sociedade. Eu acho que a gente talvez consiga isso, né? Porque naquela época, eu acho que os discursos eram mais apocalípticos. A Maria Eugênia já pôs o livro, obrigada. Ela pediu eu ia escrever. E a gente viu que algumas coisas melhoraram, né? Algumas políticas ambientais e o buraco da camada de ozônio diminuiu, né? Então, alguns poluentes foram controlados e tem uma política para reduzir a quantidade de agrotóxicos. Então, apesar de ter a força da indústria produtora, né? A indústria química que produz e quer vender, tem um movimento ambientalista forte que está fazendo com que se expanda bastante a agricultura agroecológica, porque para o agricultor aquilo traz um custo que é insustentável frequentemente, né? Ou comprar só produtos químicos e tal, né? Então, eu não sou totalmente pessimista, eu acho que a gente ainda vai chegar num equilíbrio tal, porque é uma coisa que todos nós precisamos e que todos nós fazemos, né? Outro dia escutei uma palestra e uma pessoa fala assim, é, é uma citação do Otto Scharmer: por que coletivamente nós fazemos escolhas que levam a resultados que ninguém quer? Então é isso, né? São escolhas nossas, de quem a gente vota, do estilo de vida que a gente tem, porque também não adianta a gente falar assim, o homem é ruim, o homem destrói a natureza. A gente precisa pensar no nosso cotidiano. A gente recusa comprar coisa, a gente recusa comprar um produto que seja poluente, a gente recusa a embalagem, a gente, né, tem aquele trabalho todo de levar o reciclável para reciclar, de ter uma política de economia de água, né? Então, são ações de formiguinha que eu sei que ela não resolve. Eu lembro quando eu trabalhei com a Arundina, ela ficava possessa quando se falasse uma coisa dessa, que ela dizia que o problema era estrutural. Tem um problema estrutural, eu sei que tem, mas tem um problema nosso de podermos mudar a estrutura também, porque a estrutura não muda sozinho, né? Depende da gente também, né? Então, é isso. Mais algum Muito comentário? bom. Não, só para complementar os tratados, né? Os tratados. Então, eu acho que tem o da biodiversidade, que é bem importante agora, por conta de medicamentos, sei lá, é a biodiversidade que nos dá os tratamentos. Acho que 70% dos remédios que a gente tem para câncer, para tudo, vem da biodiversidade, então a gente precisa proteger a biodiversidade, mas também a biodiversidade é a casa dos animais que nos trazem as doenças, né? E sempre, quando a gente tem uma relação abusiva com esse mundo natural ou selvagem, é que os vírus ou bactérias ou coisa acabam pulando para o ser humano. E quase todas as epidemias últimas, elas vêm dos animais, elas são zoonoses, né? Elas vêm dos animais para os seres humanos e causam um estrago terrível, né? E
eu acho que então a gente tem que trabalhar com isso, mas também com o acordo do clima. Porque parece que a gente está preocupado só com o calorzinho a mais que vai ter, mas isso eu resolvo com ar-condicionado, mas não é com verdade, porque isso muda tudo, né? Isso muda o ciclo de reprodução dos animais, dos insetos que passam a se reproduzir mais facilmente, a área desses insetos avança muito, né? Então a gente não tinha dengue no Rio Grande do Sul, hoje em dia tem, porque você tinha o limite da temperatura alta, né? Então, tem vários problemas relacionados com a poluição do ar e com a mudança climática, né? Que uma coisa está relacionada com a outra e que a gente tem condições de mudar e como se diz o Bainer, adotar um caminho mais saudável, né? E de tecnologias novas, e investir em coisas novas. Eu acho que a gente precisa fazer isso também. E pôr nossos estudantes também para estudar as alternativas novas, né? E conhecer os riscos das antigas, né? A gente vê com a pandemia agora, né? Todo mundo se reviu, né? Fala assim, nossa, eu preciso de muito mais coisa, menos coisa, né? Eu não usei isso, não fiz aquilo, não peguei tanto carro, não é? E dei conta, né? E às vezes muita gente até ficou mais tranquila, dormiu melhor, não sei. Então, acho que a gente pode fazer o que eles chamam o downsizing, né? Diminuir o consumo. O que é um pouco preocupante, eu até escrevi isso agora e falei num seminário outro dia, é que essa busca da natureza também ela tem um lado um pouco perverso, né? Porque se a gente pega essa população urbana toda indo para o interior ou para as praias para morar, você teve o Zap Imóveis teve um aumento de 159% de aumento de demanda no ano passado para a compra de imóvel no interior. E uma queda para a praia, eu acho que foi um aumento de 40 e poucos por cento, e uma queda de 9% de imóveis em São Paulo. Então, muita gente está indo morar em sítios, fazendo, e estão abrindo muito condomínio. E o que é a pior coisa, esses condomínios que, na verdade, são coisas urbanas, porque você tira aquele relaxamento que as pessoas queriam na natureza, né? E você põe lá um bairro jardim no meio de onde era uma fazenda. Então, aquilo não produz mais, aquela produção que era feita lá vai pressionar a fronteira florestal, né? Vai levar para mais longe a produção, vai gastar mais combustível em petróleo. Foi um processo que aconteceu muito na Califórnia. Quando eu morava lá, existia um movimento forte contra isso, né? Dos bairros que vão ocupando as áreas rurais e as áreas rurais vão tendo que se deslocar para solos mais inférteis, que precisam mais fertilizante, mais agrotóxico, mais tudo. Então, precisa tomar cuidado com isso, um pouquinho desse discurso de volta da natureza, de ver como é feito, né? Então, os autores assim mais atuais falam, não, pode ter esse movimento de volta para a natureza, ele é muito bom, mas sem destruir o que a natureza ou que a vida rural tem de bom também, né? Eu não preciso asfaltar o loteamento, eu não preciso ter piscinas e sei lá, agora estão fazendo até praias com surf, né, nos loteamentos do interior, ou coisa assim, ondas e coisa assim. Então, é uma artificialização da natureza, né, e que vai dar mesmo essa angústia do consumo nas pessoas e das contas a pagar, sei lá, porque não sei. Tira a ideia original, que era aquela de você ir de mochilão e bota, andar num parque natural e Muito bom. Helena, a gente chega aqui, né, no final do nosso tempo. Antes de passar a Maria Eugênia, eu queria te agradecer. Eu acho que, né, foi um diálogo muito rico. Aprendemos todos bastante aqui sobre o atual estado da arte nas discussões ambientais, especificamente as discussões ambientais relacionadas à saúde, e ainda com um horizonte de um olhar de tudo sobre a ética.
ética, né? E é sempre bom resgatar e os dados de ética que você traz preocupantes, né? Tanto pelo volume, que é muito pouco, quanto a transparência que tem, são muito pouco transparentes os códigos de ética, o que mostra a ética hoje de trabalho. Então, devolvo, Maria Eugênia, não sei se... Obrigado, espero te rever em breve. Tá, obrigada. Bom trabalho aí, nos vemos. Obrigada, então, professora Helena, Obrigada, pela disponibilidade. Tchau, foi muito tchau. bom. Obrigada pelas palavras aí de todos aí, tá bom? Bom fim de Tchau, tarde para pessoal. vocês. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.